Fala pessoal, tudo bem? Vamos entrar agora numa matéria muito importante para a gente, que é a matéria de orçamento público, certo? Orçamento público. Bem, o orçamento público é um tema complexo, é um tema grande, gigante, com muito detalhe. E a banca, ela realmente cobra inúmeros detalhes, porém não é uma coisa impossível de fazer, é uma coisa tranquila. Sim, se você entender como funciona, você consegue fazer as questões da prova. Elas se concentram em alguns pontos que a gente vai ver, né? Específico, que você realmente vai ter que dominar esses pontos e a gente vai ter que dominar esses pontos específicos que no transcorrer das aulas eu vou dizendo para você, certo? Então, vamos lá no conceito clássico de orçamento. Olha, orçamento, no conceito mais clássico, é uma peça contábil, certo? É uma peça onde eu tenho receitas e despesas. Por exemplo, na sua casa você tem um orçamento. Você pega as suas receitas e suas despesas. Mas as receitas você prevê. Assim, ó, eu vou receber tanto, posso receber mais ou menos, mas eu só posso gastar tanto. Então, o orçamento é isso: previsão de receita e fixação de despesas em um determinado tempo, certo? Então, receitas e despesas num determinado tempo. E é um documento eminentemente contábil. Isso é o conceito clássico. Mas é esse conceito que a gente vai levar para a prova? Não. Isso é uma ideia de um orçamento estático, ser um documento contábil que não é flexível, não se adapta às situações. Já o conceito atual, certo? Já fala que o orçamento é uma lei. No Brasil, o orçamento é uma lei, certo? Uma lei que prevê receitas e fixa as despesas num determinado período de tempo. Então, no Brasil, é uma lei onde o Poder Executivo envia para o Poder Legislativo um projeto de lei do orçamento, certo? E o Legislativo pode modificar esse orçamento, ok? Então, é um ato do Poder Legislativo que autoriza o Executivo, cabendo ao Executivo formular o projeto de lei. É a competência exclusiva do Executivo formular a peça orçamentária e manda para o Congresso, e o Congresso aprova, podendo modificar esse projeto de lei enviado pelo Executivo, certo? Então, ó, o orçamento no Brasil é uma coisa contínua, dinâmica e flexível, certo? Tem que ter tempo, certo? E é onde está os planos e programas de trabalho do governo. Então, se eu quero construir uma ponte, tem que estar no orçamento. Se eu quero fazer uma ação, tem que estar no orçamento, certo? Então, é onde existe o plano de trabalho do governo. Características fundamentais do orçamento público. Nós sabemos que o orçamento público é aquele que atende às necessidades da coletividade, né? É uma lei, certo? Onde o Poder Executivo elabora e o Legislativo aprova, certo? Podendo modificar. Tem que ter tempo. Em regra, o orçamento vale para 12 meses, chamado ano fiscal. Na prova, nós vamos encontrar como nome de exercício financeiro, certo? O nome exercício financeiro é o ano fiscal. Tem vigência por um período. Lembrando que no Brasil, o ano fiscal, quer dizer, o exercício financeiro e o ano civil são coincidentes, tá? De acordo com o artigo 34 da Lei 4.320, o ano civil coincide, o ano fiscal, na verdade, coincide com o ano civil. Quer dizer, vai de janeiro a dezembro. E por quê? Porque em outros países é diferente. O ano fiscal começa no meio do ano, um exemplo. É diferente do ano civil. Constitui um plano de trabalho do governo. Prevê receitas a serem arrecadadas. Contém a autorização das despesas que serão realizadas, quer dizer, prevê receita e fixa as despesas. Por exemplo, eu posso prever no orçamento uma arrecadação de IPTU de 1 milhão, eu posso arrecadar mais ou menos. Já a despesa, por exemplo, 2 milhões com o pessoal, eu não posso ultrapassar, entendeu? É uma lei temporária, certo? É uma lei temporária. Por quê? Porque vale por um determinado período de tempo. É uma lei especial, por quê? Porque ela só trata de matéria orçamentária, ela tem um trâmite diferente
no processo legislativo, tá? E ela é ordinária, quer dizer, ela deve ser feita, ela deve ser aprovada por maioria simples, é uma lei comum, tá certo? Lembrando que no Brasil o orçamento ele é autorizativo, como regra geral, certo? Diferente do orçamento impositivo. No Brasil a regra é que o orçamento é autorizativo. O que quer dizer? Que você fica autorizado a gastar até aquele limite, certo? Você não é obrigado a gastar. Já diferente do orçamento impositivo, que você é obrigado a gastar, certo? No Brasil o orçamento é autorizativo, certo? Autorizativo. Então, o orçamento público pode ser visto por vários aspectos. Pelo aspecto político, onde o parlamento ele é quem autoriza o gasto, né? É um aspecto político. Econômico, porque o orçamento ele é um instrumento de atuação do Estado na economia. E ele também é um documento financeiro, né? Ele tem um aspecto financeiro, onde você pode ver os fluxos de entrada de receita e despesa. Vamos fazer aqui uma questãozinha agora. Olha só. Sempre cai mais ou menos quando cobra o conceito de orçamento público, cai nesse estilo, nesse formato aqui. Diz assim, ó, é instrumento de gestão. E realmente, o orçamento é um instrumento de gestão, que registra ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza ao Poder Executivo, por meio de período de tempo, tá vendo? Tudo são palavras-chave. As receitas a serem arrecadadas e fixa as despesas a serem realizadas no exercício financeiro vindouro, objetivando a continuidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade nos serviços prestados à sociedade. Então, é um instrumento de gestão, autoriza. Então, as características me levam para um orçamento, né? Orçamento o quê? Público, certo? Denomina-se orçamento público, porque é voltado para prestar à sociedade. E essas características aqui é do orçamento público. Olha só, o instrumento de gestão que se torna em pleno plano de governo, expresso em forma de lei, que faz estimativa de receita a arrecadar e fixa a despesa para um determinado período de tempo, em regra geral de 1 ano, chamado de exercício financeiro. Tá vendo? Ó, são palavras-chave. E isso é o orçamento público, né? Que não está obrigado a realizar todas as despesas. Por quê? Porque o orçamento ele é simplesmente autorizativo. Porém, não poderá contrair outras sem prévia aprovação do Poder Legislativo. É conhecido como orçamento público, certo? Orçamento público. Beleza? Então, essa característica é importante. Olha só, o orçamento público houve uma evolução. Antes de 64, era um orçamento tradicional. Era um documento contábil, né? Onde eu só registrava entrada, receita e despesa. A partir de 64, houve o conceito de orçamento-programa. O que é orçamento-programa? Eu tenho o orçamento, mas eu também tenho uma coisa atrelada ao orçamento, que se chama planejamento. Então, com o orçamento-programa, eu tenho o orçamento aqui, tenho o planejamento. E quem é o elo entre esses dois caras? Certo? O elo entre esses dois caras é o programa, certo? E o que é o programa? O programa é um conjunto de ações do governo divididas em 3 grandes blocos: projetos, atividades e operações especiais. Nós vamos ver o conceito deles daqui a pouco, certo? E após a Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento-programa ganhou a ênfase na responsabilidade, certo? No cumprimento de metas, após a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi ali em Fernando Henrique Cardoso, 2000, 2001, certo? Então, a ideia, houve uma evolução no orçamento. O que nós vamos tratar? O orçamento-programa, que é o que cai na prova, que mais cai, né? Que é o orçamento-programa, certo? O orçamento-programa, né, também é chamado nas provas de orçamento moderno. Ele foi introduzido pelo Decreto-Lei 200 de 67, né? Ele
tem uma coisa que é o programa, que é o elo de ligação, o elo, né? De ligação não, é o elo entre o planejamento e o orçamento, né? É um conjunto de ações, certo? Mensurado por indicadores, ok? Visa o atendimento à sociedade. O programa, né? O programa, ele se divide em um conjunto de ações, tá vendo? Que se divide em 3: projetos, atividades e operações especiais. Então, nós temos que saber, ó, conjunto de ações são as ações, que é um projeto. Um projeto é uma ação limitada no tempo. Por exemplo, no orçamento, um projeto: construção de uma ponte, construção de uma estrada, construção de um colégio, de um hospital. Quer dizer, é uma ação que tem início e fim, né? Atividades são já ações contínuas, né? Que servem para a manutenção da ação de um governo, por exemplo, pagamento de servidores, compra de material de expediente, tudo isso é atividade, é uma coisa contínua. E uma operação especial, né, que é o quê? São despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta em bens e serviços, certo? Então, ó, a operação especial são despesas que não geram, não contribuem para a ação do Estado. São transferência de renda. Um exemplo: pagamento de inativos, ressarcimentos, Bolsa Família, Vale Gás, o auxílio emergencial agora que está em moda, são o quê? Eles entram no orçamento como uma operação especial, porque eles não geram contraprestação direta em bens e serviços para o Estado, certo? Então, eu tenho 3 atividades. Eu tenho 3 ações: projetos, atividades e operações especiais. Nós temos que saber o conceito desses 3, tá, pessoal? Ok? Vamos ver uma questãozinha aqui, ó. O tipo de orçamento, né? O tipo de orçamento adotado pelo governo no Brasil. Hoje, né, o tipo de orçamento adotado é chamado de orçamento moderno ou orçamento programa, certo? Olha a palavrinha: articulação com o planejamento. Então, é o orçamento programa a resposta, tá? Instrumentos de organização da ação governamental, visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores, né, estabelecidos no plano plurianual. Quer dizer, esse instrumento da ação governamental, né, que é o programa, né, pessoal? Então, ó, o que é? Ó, tem o planejamento aqui, o orçamento aqui. Então, ó, eu tenho o programa, certo? Que é um conjunto de ações que se divide em projetos, atividades e operações especiais, certo? Projeto é uma ação que tem início e fim, a atividade é uma ação contínua no tempo, e a operação especial, que é o que? São ações, né, que não geram contraprestação por Estado, ok? Essa despesa ela não gera contraprestação direta de serviços ao Estado, tá? Então, a resposta aqui é o programa. Beleza? Próximo momento da aula, nós iremos estudar os princípios orçamentários. Encontro você na próxima aula. Valeu!